estão fazendo quimiossíntese ou fotossíntese, e podem até mesmo ser heterótrofos. Então, sendo saprófitas, vocês lembram o que é um saprófito? A gente falou um pouco em ecologia. Vão escrevendo aí. Podem ser parasitas ou podem adquirir o alimento no mutualismo. Vocês lembram dessas três relações? Na verdade, duas são relações e uma é uma característica. Tá, como a gente está com pouco tempo, gente, saprófito são decompositores, então quem se alimenta de matéria morta, tá? Então, por isso que a gente fala nos decompositores e a gente fala em bactérias e fungos. Os parasitas lembram a relação de parasitismo, tem os parasitas endo e ectodérmicos, eles vão vão roubar nutrientes, né? Roubar alguma coisa do hospedeiro. E mutualismo é uma relação equilibrada, uma relação mais, em que ambos os participantes se beneficiam. Inclusive, um dos exemplos mais famosos de mutualismo que vocês precisam lembrar é com uma bactéria. O que acontece com as leguminosas, né, as micorrizas, então aquelas bactérias Rhizobium que são fixadoras de nitrogênio. Além disso, em relação à obtenção de energia, elas podem ser anaeróbicas, então elas obtêm energia pela fermentação, ou aeróbicas, em que elas fazem a respiração com oxigênio. Aqui eu trouxe para vocês um pouco sobre como é a fotossíntese e a quimiossíntese, porque a fotossíntese bacteriana, muitas vezes ela pode ser feita com enxofre, em vez de ser feita com oxigênio, e a quimiossíntese é o mesmo esquema que a gente já viu da fixação do nitrogênio, tá? É apenas um exemplo, existem vários. Gente, o que é importante a gente saber sobre a bactéria? A estrutura dela. Então, nós vamos ter uma membrana plasmática, gente, todos os seres vivos possuem membrana plasmática, e uma característica própria delas é que elas possuem parede celular. Só que a parede celular delas é de peptidoglicano. Elas podem ou não possuir uma cápsula, tá? Essa cápsula, se presente, é um fator de virulência, que a gente chama. Isso, fator de virulência, são fatores que ajudam aquela bactéria a ser mais complicada para o nosso corpo. A cápsula, ela vai funcionar meio que como uma forma de evitar a fagocitose, então o nosso sistema imune não vai poder comer a bactéria com tanta facilidade. E nós temos alguns anexos aqui por fora. Vejam que da nossa membrana plasmática nós podemos ter um flagelo, que pode servir para motilidade, então para se movimentar, ou então os cílios. E os cílios são muito importantes, porque eles podem servir tanto para motilidade, quanto para aderência e também para formar o pile, que eu já vou explicar para vocês o que é. Só que, gente, lembrem que as bactérias não têm centríolos, tá? A única organela que elas têm são os ribossomos, para fazer proteínas. E como elas não têm centríolos, então nem o flagelo, nem os cílios são formados pelos centríolos, como acontece com a gente, tá? Com os eucariotos. Aí aqui nós vamos ter o nosso DNA. O DNA deles é circular, e vejam que o espaço onde fica o DNA não tem a carioteca, tá? Então não é um núcleo, é o que a gente chama de um nucleóide. E vejam que há ainda outros pedacinhos de DNA, outros pedacinhos circulares de DNA um pouco menores, que são os plasmídeos. Gente, os plasmídeos são muito importantes para a variabilidade genética deles. Na reprodução sexuada existe uma modalidade que troca plasmídeos, e também é muito importante que vocês lembrem que são os plasmídeos que estão principalmente envolvidos na resistência a antibióticos. Então, aqui tá escrito mais ou menos o que eu já falei para vocês. Gente, eu botei aqui que os ribossomos deles são 70S, por quê? Porque quando a gente falar de antibióticos, vocês vão ver que um dos alvos dos antibióticos são os ribossomos. Por quê? Porque os nossos ribossomos são 80S, então são ribossomos diferentes. O que os antibióticos atacam, basicamente, são os ribossomos, que são diferentes de nós. E o que mais será que eles atacam? Que as células eucariotas não têm? Vamos lá, citologia na veia, gente. O que é diferente numa célula eucariota? Nossa, por exemplo, pense numa célula de um ser humano, numa célula de uma bactéria, que a gente pode atacar, que a gente pode destruir. Exatamente. Nossa, João. João, você ganhou, assim, ó, o maior beijo dessa médica na empresa medicina aqui, ó, quando a gente voltar ao presencial, assim, aqueles beijos estalados na bochecha com batom vermelho, tá ligado? É esse beijo que eu vou te dar, porque meus parabéns. Tem muitos colegas meus na faculdade que não se deram conta disso, gente, mas olha só, a parede celular é de peptidoglicano. Então, a gente não tem isso. A gente nem parede celular tem, né? A gente tem na nossa membrana plasmática, mas pensem, é um alvo perfeito,
Porque se a gente atacar uma coisa, por exemplo, se a gente atacar a membrana plasmática, a gente vai atacar as nossas células também. Então, o antibiótico, ele precisa evitar fazer isso. O que o antibiótico poderia atacar, que seria diferente do nosso corpo e da bactéria? Mas então, gente, existe uma questãozinha que, assim, eu vou falar pra vocês porque às vezes cai, mas é bem raro, e que, porque é uma dúvida entre os biólogos, até Matheus, você pode talvez saber mais sobre isso, se existe ou não o mesossomo. Porque o que acontece, né? Eu falei pra vocês que existem algumas bactérias que são aeróbicas, então elas fazem respiração. Só que para respiração, vocês vão ver ou já viram que na mitocôndria a gente tem umas cristas, né? E daí existem alguns cientistas que falam que existe o mesossomo, que seria uma invaginação da membrana plasmática nas bactérias, né, nos procariotos, para fazer essa respiração. Só que assim, existe ou não existe, é uma briga. Se cair na prova de vocês, o mesossomo para fazer a respiração. Gente, a nossa reprodução das bactérias pode ser assexuada. E o que isso quer dizer, gente? Que não gera variabilidade genética. Lembrem da importância da variabilidade genética para a perpetuação de uma espécie. Lembrem das nossas aulas de evolução. Se a gente tem variabilidade genética, a gente tem seres diferentes que podem ser selecionados pelo ambiente. E o ser que for mais adaptado vai ser o que vai prevalecer. Então, na nossa reprodução assexuada não tem variabilidade genética, os genes vão ser os mesmos. É muito parecido com o que acontece numa mitose, né? Só que não se chama mitose, porque não tem aquelas fases clássicas, a prófase, a anáfase, a telófase. Mas basicamente tu vai gerar duas cópias, né? Duas filhas iguais. A fissão binária, a reprodução sexuada a gente chama de fissão binária ou de cisparidade, tá? Reprodução sexuada, nós temos 3 tipos. E daí vocês vão estranhar, talvez, porque na reprodução sexuada nós não geramos descendentes. Nossa, prof, mas reprodução sem gerar descendente, como assim? Então, gente, na verdade, tu modifica a carga genética da bactéria que começou. E isso é sim uma reprodução, porque tu tá gerando variabilidade genética, tá? Não discutam, assim, é estranho, eu também acho. Mas, gente, olha só, nós temos a conjugação. Pensa, conjugação, tu pensa num casal, né? Aí nós vamos ter 2 bactérias. Uma bactéria que vai ser a doadora e uma que vai ser a receptora. Muito parecido com o que acontece, né, nas relações cis entre as pessoas. Nós vamos ter o nosso doador. E vejam, aqui tá o pile que eu falei pra vocês. Esse pile vai juntar a doadora com a receptora. E a doadora vai doar o quê? Genes do seu plasmídio. Gente, isso é muito importante, porque se nós temos uma bactéria que tem os genes para resistência a um antibiótico, ela pode passar adiante essa resistência por meio da reprodução sexuada, conjugação. Sim, meu bem, eu vou colocar hoje, já era para ter colocado, mas, né, eu tinha uns problemas com a internet, já vai colocar. Os exercícios já estão lá, tá, gente? Nós temos também a transdução. Gente, transdução, um nome um pouco mais estranho. O que é isso? A transdução ocorre com um vetor, digamos assim, pensando em doenças. Nós vamos ter um fago, né? Lembram dos bacteriófagos, que são vírus? E lembram que eles têm o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, em que eles vão entrar dentro da célula e no ciclo lisogênico, eles vão juntar o seu material genético com o da bactéria, né? E daí pode virar ciclo lítico, em que eles vão fazer vários outros fagos, vão romper aquela bactéria e eles vão sair. Só que o que acontece? Quando eles juntam os DNAs virais com esse bacteriano, às vezes eles podem pegar uma parte do DNA bacteriano para si. Então, esses novos fagos vão ter genes bacterianos. E quando eles infectarem outra bactéria, eles vão passar esse gene bacteriano para essa nova bactéria, gerando, assim, variabilidade genética. E, por fim, nós temos a transformação. Gente, a transformação ocorre quando uma célula morre e uma outra célula vai lá e pega fragmentos do DNA dessa célula morta, tá? Então, vejam que ela mudou o seu DNA por absorver fragmentos de DNA de uma célula morta. Vamos para as doenças. Gente, novamente, nós não temos muito tempo, então eu não vou ficar parando para falar muito, mas está tudo nos slides. Se vocês tiverem dúvida, acreditem, eu adoro falar sobre isso, então, por favor, me mandem mensagem. Gente, deem oportunidade para uma futura médica falar sobre medicina, que ela fica, assim, ó, muito feliz. E pra quem não sabe, meu primeiro ano na medicina, então por isso que eu fico o tempo inteiro dizendo que eu tô na medicina, gente, tá? Vocês vão sentir muito orgulho também quando chegar a hora de vocês, e é pra ficar jogando na cara de todo mundo mesmo.
Eu passei o quê? 6 anos no cursinho, a gente tá merecendo, né? Tá merecendo ser exaltado. Gente, hanseníase. Hanseníase é uma doença que antigamente a gente chamava de lepra. Por que a gente parou de chamar de lepra? Porque lepra é extremamente ofensivo, tá? Vem de uma questão toda mitológica. Os leprosos, né? Os leprosários, vocês devem ter ouvido falar. Um momento bem dark da nossa história. Um momento bem ruim da saúde. Mas o que é isso? A hanseníase tem aqui o agente etiológico. Lembrem que agente etiológico é quem causa a doença. Vocês não precisam memorizar, vocês nem precisam ficar sabendo direitinho quais são os agentes etiológicos. Mas por que eu trouxe? Porque as bactérias elas têm várias formas. Então aqui a gente está vendo o Mycobacterium leprae, que é da lepra. Lepra, né? Pois é. Da hanseníase. Ele é um bacilo, gente. Bacilo porque ele parece um bastão, tá? E basicamente os primeiros sintomas da hanseníase vão ser manchas. Manchas claras ou avermelhadas na pele, que com o tempo vão perdendo sensibilidade térmica e dolorosa, tá? A transmissão, ela ocorre com o contato com o paciente, por isso que existiam os leprosários, que eram espaços em que essas pessoas ficavam em quarentena. Meningite. Gente, meningite, existem vários tipos de bactérias que podem causar meningite. Aqui eu trouxe um exemplo da Streptococcus pneumoniae. Por quê? Por causa do formato dela. Gente, cocos é quando elas são bolinhas, tá? Strepto é quando elas formam um colarzinho. Strepto eu lembrava porque tem um P, e daí P me lembra pérola, me lembra colar de pérola. Sim, tem que dar toda uma volta. Mas aqui, gente, existe um outro grupo que é os Staphylococcus. E daí eles estão, parecem um cachinho de uva. E aí eu lembrava que Staphylococcus tem um F, F me lembra fruta, e daí fruta me lembra uva, e aí vai o cachinho de uva. Tá, gente? Umas coisas engraçadas que a gente tem que fazer. Mas, gente, o que é meningite? It sempre vem de uma inflamação, tá? Então, tonsilite, por exemplo, tô com uma inflamação nas minhas tonsilas, né? Antigas amígdalas. Meningite é porque eu tô com uma inflamação nas minhas meninges, que são aquelas camadas que protegem, né, o nosso cérebro. Como eu já falei, tem vários tipos de bactérias que podem causar, inclusive não precisam ser bactérias, tá? Existem vírus que causam meningite, existem amebas que causam meningite. Aqui estão os seus sintomas e a transmissão, novamente, também é de pessoa para pessoa. Então, por causa desses perdigotos, essas gotículas de saliva que vão sendo passadas adiante. Meu Deus, que horror, Milena! Nossa, velho, o sustão que a pessoa tomou pra ver se estava atenta. Aqui, novamente, um outro bacilo da tuberculose. Inclusive, ele é tão famoso que a gente chama de bacilo de Koch. O sintoma principal é a tosse. Só que é uma tosse, assim, gente, que dura mais de 3 semanas, tá? Não fiquem achando que vocês estão com tuberculose, só que vocês começaram a tossir. E ela costuma ser acompanhada de sangue também. A transmissão é a partir da inalação também dessa saliva. Se tu inalar esse sangue, é um pouco mais difícil. Nós temos a cólera. Gente, muita atenção à cólera. A cólera geralmente é associada com países em desenvolvimento. Por quê? Porque a principal forma de transmissão é o que a gente chama de fecal oral. Então, a gente precisa ingerir ou alimentos ou água que estejam contaminados com fezes de pacientes de cólera. Então, em lugares que não tem saneamento básico, é muito fácil de pegar cólera. E sim, gente, eu sei que parece estranho, tá? Ficar oral, as pessoas ficam tipo, nossa, mas ninguém sai comendo cocô. Pois é, não lava a alface que você compra no mercado pra você ver se não tá comendo cocô, não. Tá sim, gente. Lavem com hipoclorito de sódio, tá? Recomendação aí. É triste, a gente olha no microscópio, é bem triste. E detalhe, não é a bactéria que causa a doença, é uma toxina que ela produz, o que é muito parecido com o botulismo, uma outra doença que a gente vai ver logo mais. O principal sintoma da cólera são vômitos e diarreia, e geralmente é por isso que a pessoa morre, por desidratação, tá? Um sorinho caseiro já fazia milagres. Exato, Jéssica. Vegetarianos, a gente já sabe desses rolês, porque a gente tá muito acostumado a ter que lavar verdura. Gente, sífilis, muita atenção para sífilis. A sífilis é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. E lembrem, então, que o contato vai ser por causa da mucosa, né? Essa liberação que tem, essa secreção
tanto vaginal quanto peniana. Então, ele também pode ser transmitido como? Verticalmente, da mãe pro filho, né, ao nascimento. E lembrem sempre de usar camisinha e de fazer painel de IST todos os anos, tá, gente? Quem tem vida sexualmente ativa é muito importante. As pessoas às vezes pensam, nossa, mas sífilis tem tratamento, né? Porque é uma bactéria, então é só tomar uma injeção de penicilina. A priori sim, só que o que acontece? A sífilis ela tem 3 estágios. O primeiro estágio tu praticamente não nota. É uma ferida indolor na genitália ou então próximo da boca ou no ânus. E você pensa, nossa, tá, tô com uma afta aqui. Só que daí vai evoluindo e vão começar a aparecer algumas irritações na pele, que aí tá tranquilo. Só que no terceiro estágio, gente, que vejam aqui, ocorre de 3 a 15 anos depois da infecção, daí que começa o problema. Vocês lembram de Beethoven? Aquele músico incrível, maravilhoso? Existem muitas teorias de que a surdez dele foi causada por uma neurosífilis, que é quando a sífilis acomete o cérebro da pessoa. E, gente, tem tratamento, né? Vamos ficar com dano neurológico, dano nos olhos, no coração, por uma doença que tem tratamento? Por vergonha de que um médico veja que a gente tá com uma IST? Não, né? Outra IST muito importante é a gonorreia. Olha só, muito interessante essa pergunta. Se a criança nasce com sífilis, com qual estágio ela começa? Eu não sei te dizer com certeza, mas acredito que seja no primeiro estágio, tá? E o tratamento, ele já é feito instantaneamente. Mas eu posso averiguar pra ti e eu te respondo melhor, tá? Gonorreia, gente. Vejam aqui novamente os cocos que eu falei pra vocês, só que esse daqui é um diplococos. Gonorreia também é uma IST, então, novamente, relações sexuais sem proteção com uma pessoa que esteja contaminada. E os principais sintomas são dor ao urinar, uma secreção anormal. Só que, gente, qual é o problema de bactérias? E daí eu falo principalmente no sistema genital de pessoas com vulva, né? A gente tem uma uretra muito curta, então é muito fácil que essas bactérias subam e começam a infectar outros órgãos. Então, às vezes tu tá com uma infecção no rim por causa de uma bactéria que tinha uma vaginite. Gente, uma vaginite não tratada, uma coisa super simples que a maioria das pessoas com vulva vai ter ao longo da vida, se tu não tratar pode evoluir para uma infecção muito pior. A leptospirose clássica, eu adoro porque a gente aparece essas imagens de ratinho muito engraçada. Gente, coitado do rato, mas no xixi dele, né, às vezes tem umas bactérias não muito agradáveis, como a leptospira, gente. A leptospira, vejam que formato engraçado, né, parece os negocinhos de caderno. É uma espiroqueta, tá? Pensem que é uma espiralada, espiroqueta, dá bom. E por que ela é super importante também, cai muito no Enem e nos vestibulares aqui no Brasil? Porque uma das formas mais comuns de transmissão, né, e um dos momentos em que, assim, tem surto de leptospirose é quando tem enchente. Então, porque o que acontece? A transmissão é pelo contato com o xixi do rato. E quando tem enchente, tem aquela água toda subindo, tem um monte de xixi no rato na cidade, que a gente sabe, né? E daí a gente pode estar com algum machucado no pé, ou então com algum machucado na perna, e a gente entra em contato com essa água. Leptospirose. Gente, por que eu não tô colocando tratamento de nenhuma dessas doenças nos slides? Alguém me responde? Tô rindo da piada da piada não, da história da Milena ali. Vamos lá, gente. Por que eu não tô colocando tratamento? Foco. Não, Milena. Justamente o contrário. Porque nós estamos falando de bactérias. Então o tratamento exato, João, é um antibiótico. Muito bem, Júnior. Nós vamos tratar bacterioses com antibióticos, tá? É diferente das viroses, em que a gente tem uma dificuldade muito grande por causa de uma mutação muito grande. Aqui a gente tem antibióticos específicos. Eu não vou ficar colocando o nome de antibiótico para vocês, porque não é isso que cai. Mas lembrem disso, tá? O uso de antibióticos resolve todas essas doenças. Peste bubônica, gente, a famosa peste negra que foi tão importante no século XIV na Europa, né? Dizimou a população. Vejam aqui novamente um bacilo e novamente o nosso ratinho. Gente, o que o ratinho é nessa doença? Como é que a gente chama o rato? O rato ou qualquer outro animal que... E isso, Júnior, ele é o nosso vetor.
Jéssica, ele não é o nosso hospedeiro, porque quando a gente fala em hospedeiro intermediário, aqui no caso seria a pulguinha. Talvez a gente possa dizer que a pulguinha é o nosso hospedeiro intermediário. Até talvez se a pulguinha mordeu o rato, mas enfim, a gente costuma associar a pulga vai ser o nosso vetor. Gente, socorro, tá? O rato é o vetor do vetor, digamos assim, tá? Porque quem causa essa doença na gente não é o rato, não é que nem a leptospirose, que é o xixi dele. É a pulga. A pulga do rato, ela tem esse bacilo dentro dela, né? Ela tá contagiada com esse bacilo. E quando ela nos picar, ela vai nos passar a doença, começa com inchaço nos gânglios linfáticos, geralmente na virilha, na axila, no pescoço, e daí tu começa a ter febres, calafrios, enfim, super conhecido, né, por causa daquelas histórias dos médicos com as máscaras, por causa não sabiam como é que era o contágio, né. No fim, era só erradicar os ratos, que daí tu ia erradicar a pulga, enfim. Alguém sabe responder essa questão pra Milena? Vamos lá, meus amores, vocês viram o vírus semana passada, eu acredito em vocês. O momento que a gente mais aprende é quando a gente ensina. Resposta simples, tá? Também não vamos escrever um textão. Ó, o João botou, já foi na polêmica, assim, já foi com os dois pés na polêmica. Isso. Gente, vocês estão se complementando de um jeito tão lindo. Nossa, olha isso. Eu tô amando. João e Manuela, vocês parecem que combinaram, assim, eu escrevo uma frase, daí tu bota outra, tá? Gente, os vírus, eles são acelulares, então eles não têm células. E existe uma questão muito grande, uma disputa muito grande em dizer, são seres vivos, não são seres vivos? Porque, parece que não são seres vivos, porque eles não têm células, eles não têm um metabolismo próprio, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, mas eles também podem ser seres vivos porque eles fazem a replicação dentro de outros seres, né? Mas eles têm o DNA também, que é muito importante. Já as bactérias são, sim, seres vivos, eles são procariotos, eles se replicam, enfim, têm o seu DNA. Essa é a principal diferença, tá? Gente, tétano. Vejam que o tétano ele é tão pop que tem até uma imagem na história da arte, eu trouxe para vocês da minha antiga faculdade, sobre uma pessoa tendo uma crise tetânica. Isso daqui é um estágio bem avançado de tétano, em que tu começa a ter espasmos musculares, a pessoa fica toda dura. Inclusive, já teve caso de paciente que quebrou os próprios ossos num dessas contraturas. Clostridium tetani, novamente um bacilo. Por que eu trouxe esse prego? Porque a principal forma de contaminação é quando a gente se machuca com um prego enferrujado, porque a Clostridium é uma bactéria anaeróbica e ela é uma anaeróbica estrita. Isso quer dizer que quando em contato com o ar, ela não consegue sobreviver. Isso também é um motivo muito bom de por que a gente deve lavar as nossas feridas, gente. Lembrem que a água tem oxigênio. E também é um motivo de por que a gente usou peróxido de oxigênio por tanto tempo, né? Aquela água oxigenada. Porque, né, taca oxigênio, queima tudo lá, mata todo mundo. O problema é que mata as nossas células também, não é mais tão indicado. Mas quem é mais antigo sabe. Exatamente, Milena. Vejam só, nós temos vacinas para bactérias também. Claro que é outra coisa que a gente faz, né? Não funciona do mesmo jeito. Mas sim, nós temos que fazer antitetânica, gente. Toda vez que você se furar com um prego que esteja enferrujado, você vai lá, você vê se a antitetânica tá em dia, ou então você só vai e faz, tá? Se você não tiver essa carteirinha, só vai lá e faz. E sim, é de 10 em 10 anos, por causa daquela questão da memória celular. Lembrem que ela varia, né? Dependendo da doença, dependendo das células que vão ser... das células que vão produzir essa resposta celular. Botulismo, novamente outro bacilo, vejam quantos bacilos nós estamos vendo. Vejam que, novamente, é uma toxina, que nem a cólera, não é propriamente a bactéria. E por que o botulismo, eu falei assim de um jeito meio animadinho? Porque ele é muito conhecido por ser a doença dos enlatados. Gente, jamais comprem enlatados que estejam amassados, tá? Tomem esse cuidado no mercado. E a caixa de leite estava meio amassada e eu comprei. Foda-se. Mas as latinhas, gente, são muito complicadas. Porque o que acontece? Latinhas amassadas... Vocês perguntem para o professor de química de vocês vão ver que as latinhas por dentro, elas têm uma folha de Flanders que evita a oxidação. Quando amassa, muitas vezes essa folha se rompe. Então, o ferro começa a oxidar.
Esse ferro oxidando vai ser assim, ó, o paraíso para esse bacilo aqui, o Clostridium botulinum. E, gente, não é assim uma doença fácil, tá? Ele leva a paralisias. Tanto que vocês talvez tenham pensado, botulino, nossa, já ouvi alguma coisa assim. Botox. Gente, Botox, a gente usa a toxina do Botox em doses muito menores e localizadas para fazer uma paralisia muscular. Então, tirar as rugas por paralisia muscular, tá ligado? Mas a doença, quando acontece, claro, em doses muito mais altas, essa paralisia, ela pode inclusive levar a uma paralisia respiratória que pode matar a pessoa. Jéssica, latas não é uma boa ideia ir atrás das amassadas. É bem perigoso, inclusive, tá? E agora nós vamos falar sobre os antibióticos, gente. E por que eu trouxe essa imagem de evolução, né? É exatamente a mesma imagem que eu uso. Gente. Cachorro tá nervoso. Frida! É que tem as filhas da vizinha estão passando na frente da rua. Mas o que acontece? Os antibióticos, como eu falei, são um tratamento para as bacteriosas. E eles são super importantes, são super positivos. A gente desenvolveu antibióticos a partir o nosso primeiro antibiótico foi a penicilina, gente. Vocês lembram como é que funciona a penicilina? Eu falei para vocês do fungo Penicillium, quando a gente falou em relações ecológicas. Pode ser, sim, ele cria meio que uma espécie de mofo. Mas lembrem que ele produz naturalmente uma substância que inibe o crescimento das bactérias. Então, uma relação ecológica que a gente chama de amensalismo. Então, basicamente, os nossos primeiros antibióticos eram a base de penicilina. Por que a gente não vê mais as pessoas tomando penicilina? Alguém sabe? Tipo assim, ninguém... Bom, tá, se você tem sífilis, você toma uma injeção de penicilina. Mas se você tá com uma dor de garganta, uma amidalite, uma tonsilite, as pessoas não te dão penicilina, elas te dão azitromicina. Por quê? Eu juro que faz sentido pra aula, tá? Muitas propostas muito boas. Mas, gente, não tem nada a ver com a capacidade do antibiótico, tá? Ambos os antibióticos são muito efetivos. Mas tem a ver com a resistência, gente. O que acontece? A penicilina é um antibiótico muito antigo, tá? Deixa eu só tirar a cachorra do quarto pra ela parar de encher o saco. Frida! Vaza, mulher! Agora sim. É um antibiótico muito antigo. E já foi muito usado. E já foi muito usado de uma forma muito displicente. Antigamente a gente não sabia. Assim, não dá pra usar antibiótico a lo louco, tá? E não é só por causa do seu fígado e do seu rim. É porque o que acontece? Se as pessoas ficarem usando muitas vezes o mesmo antibiótico, tá? E a gente tá falando de gerações e gerações de pessoas usando o mesmo antibiótico, que era o único que tinha na época, né? E principalmente se a gente usar o antibiótico de forma errada, a gente vai estar acelerando a seleção natural de seres mais resistentes. É o que a gente chama de uma seleção direcional. Então a gente vai selecionar um extremo de bactéria, um fenótipo, um genótipo extremo das bactérias, que são as bactérias que são resistentes a esse antibiótico. Por quê, gente? Basicamente, vocês sabem que a gente toma antibiótico, vou dar um exemplo, de 12 em 12 horas, tá? Tem que tomar um remédio de 12 em 12 horas. Por quê, prof? Porque o remédio, ele tem uma vida. Então, durante 12 horas, aquele remédio vai estar funcionando. Ele vai estar numa dose suficiente para estar controlando o crescimento daquelas bactérias. Lembrem que eu falei para vocês que ele pode atacar, preferivelmente, coisas que sejam diferentes, né? Das células das bactérias com as nossas. Então, os ribossomos, a parede. Pode também se meter em alguma rota metabólica, enfim. Por essas 12 horas tá tranquilo. 12 horas passadas, já começa a dose a ser muito baixa, então a gente vai ter que tomar outra dose pra gente aumentar de novo.
Mas por que a gente fica tomando por, sei lá, 5 dias? Porque, gente, nos primeiros dias, você vai matar tranquilamente aquelas bactérias que eram mais fraquinhas, mas que não tinham praticamente resistência para aquele antibiótico, e as médias, assim, elas tinham alguma resistência, mas não era tanta. Só que existe naturalmente, por causa da variabilidade genética, existe naturalmente uma população de bactérias que não vai morrer com esses primeiros dias só. Ela vai precisar de uma pancada um pouco mais forte, entendeu? Para ela morrer. Só que, por não serem tantas, e por já terem morrido as outras, muitas vezes as pessoas começam a se sentir melhor. Então, tomei 3 dias de antibiótico, era pra tomar 5. Tomei 3 dias, tô me sentindo muito melhor. Nossa, não tô sentindo mais nada. Não tô com febre, não tô com dor, não tô com nada. Vou parar de tomar antibiótico, né? Não. Gente, são 5 dias por um motivo. Porque essas bactérias aqui, as resistentes, elas continuam lá. Elas estão controladas por enquanto, mas elas continuam lá. E se você parar de tomar um antibiótico, elas vão assim, fazer a festa, elas vão crescer horrores. Só que daí, o que vai crescer, a colônia nova que tu vai ter, vai ser uma colônia resistente ao antibiótico que tu tomou. Então tu vai ter que tomar alguma coisa ainda mais forte, ou então alguma coisa por ainda mais tempo, com uma frequência ainda maior, para conseguir destruir aquela bactéria. E é por isso que o uso indevido de antibióticos e o uso muito prolongado, né, ao longo do tempo de antibióticos acaba selecionando essas bactérias mais resistentes. Gente, superbactérias, Júnior, super importante, mesmo esquema. Só que geralmente o surgimento de superbactérias é hospitalar. Por quê? Gente, é o paraíso, né? O hospital é o paraíso das bactérias. Claro que existe uma limpeza muito eficiente dentro do ambiente hospitalar, mas existem muitas pessoas com muitas bactérias diferentes que entram em contato, inevitavelmente, né? Vocês sabem que pela saliva a gente pode passar uma série de doenças bacterianas. Então, essas bactérias, elas estão entrando em contato, elas podem estar se reproduzindo de forma sexuada e elas podem estar passando resistência, né? Trocando esses piles por essa conjugação, passando essas resistências a diversos antibióticos. O que acontece? No hospital também a gente tem alguns antibióticos um pouco mais fortes, né? Geralmente medicações intravenosas. E daí, essas bactérias, se adquirirem resistência a esses antibióticos, daí sim, gente, superbactéria, a gente tá... Vocês com os aqui da agiotagem do Matheus. Gente, eu falei pra vocês das bactérias, né? É até 7h10. Tá na hora, Matheus? Jesus, tá, eu vou só falar bem rapidinho, juro. Arquibactérias, lembrem da origem da vida e lembrem que elas vivem em ambientes extremos. Gente, desculpa, achava que era até tipo 7h30. E as cianobactérias eram as que a gente antigamente chamava de algas azuis porque elas fazem fotossíntese, mas não esqueçam que elas não possuem cloroplastos, tá? Elas só têm o pigmento. E é isso por hoje, gente. Me desculpem. Professor,